Hoje, na academia, você falar de qualquer coisa que tem aspecto religioso, ele é absurdo. Porque a religião não é só mais o ópium do povo, é a idiotização do povo, segundo a academia. Então, na academia, quando você fala qualquer aspecto religioso, qualquer coisa que tenha a ver com religião, ela deve ser colocada de lado a priori. Ela não precisa ser nem questionada, você não vai no mérito. Você simplesmente descarta porque é religioso. A tradição judaico-cristã é uma tradição religiosa, ética religiosa, étnica religiosa, ética religiosa. E se às vezes a academia não tem argumentos para discutir o mérito, então você já pressupõe que está errado por ser tradição judaico-cristã. Eu não vejo problema com o patriarcado. E qual é o problema do patriarcado? Quando se define corretamente o patriarcado. Quando se define corretamente o que significa patriarca, o que significa o papel do homem, papéis, etc. Primeiro, quando se usa hoje na academia patriarcado, ele é de forma pejorativa, dizendo a submissão feminina. Não, se usa para patriarcado de uma maneira que não tem nada a ver com o homem, tem a ver com a mulher. Então, o patriarcado é a submissão feminina, quando não é isso. Patriarcado não é a supremacia do homem, tampouco. Patriarcado é o papel de liderança é masculino. É isso que é patriarcado. Isso é patriarcado. E, como tal, a Bíblia é patriarcal. Ela é patriarcal, a cultura judaica é patriarcal, a cultura do Oriente Médio naquela época era toda patriarcal, a cultura semítica era patriarcal, por um aspecto divino, no caso da cultura judaica, da tradição judaico-cristã, mas principalmente da cultura judaica, por um aspecto divino, reconhecendo-se o fato de que, reconhecendo-se que a Bíblia veio por ordenança divina e que ela contém a vontade de um Deus que é absoluto e etc. E tal, se ele disse que o desejo da mulher, lá em Gênesis 3, que a mulher deveria se submeter ao homem, então ela deve se submeter. O submeter-se ali, não ser submissa, desculpa, até a palavra não é submeter, que ela deve ser submissa ao homem, ela deve ser. Isso é fato. Dentro do arcabouço da mundividência bíblica, né, da cosmovisão bíblica. O que não significa que o homem deve submeter a mulher, que são duas coisas diferentes. Submissão é a escolha voluntária, é o render voluntário para alguém que merece isso. Submissão, ela é ativa. Submeter é alguma coisa mais ativa. Ou seja, Roma submeteu os povos a seu poder. Isso é diferente de Israel rendeu-se em submissão a Deus, por exemplo. Quem escolhe ser submisso, é quem vai ser submisso e não quem é maior e vem aqui e impõe. Não é por imposição. Se você olhar para a cultura judaica, nunca foi nada por imposição. Deus, a não ser quando Deus mandava. Quando Deus manda, o judeu fica quieto. Deus falou, ok, fica quieto. Por isso, é uma cultura patriarcal? Sim, ela é patriarcal. Qual é o problema de ser patriarcal? Nenhum. Porque quando se hoje fala, o que hoje se tenta é exportar para dentro do texto, ou importar para dentro do texto, que é a chamada exegese, é importar para dentro do texto as noções contemporâneas do que é de relações de gênero. Não existia isso no Antigo Testamento. Isso é anacrônico, é anacronismo. Não existia isso na cultura hebraica. As mulheres estavam satisfeitas com seus papéis, porque elas reconheciam o mandato de Deus e elas tinham um papel importantíssimo. E aí, para fazer isso, para importar esse papel para dentro do texto, o que a academia acaba fazendo também? Feminismo e outros também. Isso é base do iluminismo, posterior iluminismo, método crítico histórico e Aufklärung e outros que vêm depois diminuindo o papel e a importância da Bíblia porque ela tem valores que se chocam com os valores modernos. Então, se os valores modernos precisam se manter, eu tenho que desdizer os valores bíblicos. E para isso eu uso muitas vezes argumentos do espantalho. Eu crio noções que não estão na Bíblia, eu pego noções de hoje, eu questiono noções de hoje, pego essas noções, jogo dentro do texto bíblico através do princípio da analogia, de um cara chamado Ernest Troach, e eu jogo isso dentro da Bíblia, e aí eu questiono a Bíblia, aí eu questiono a cultura patriarcal, ou eu questiono a tradição judaica, mas eu não estou questionando a tradição judaica, eu estou questionando uma visão da tradição judaica que foi montada através da minha visão moderna, em que eu coloquei dentro da Bíblia. Um exemplo é justamente esse. De forma pejorativa, muitos acadêmicos, muitos feministas, muitas pessoas que lidam nessa luta de gêneros, etc., elas começam a questionar as atitudes e falar que a mulher era vista como um objeto no Antigo Testamento, que a mulher era diminuída, que a mulher não tinha voz, que a mulher não tinha isso, que a mulher não tinha aquilo outro. Quer dizer, a mulher era uma coitada que não podia fazer absolutamente nada. Mas o testemunho da história é diferente, o testemunho da exegese, da teologia é diferente. Você vai no Antigo Testamento e você pega o capítulo 31 do livro de Provérbios, por exemplo, o texto é Rail.
que quer dizer mulher virtuosa. E aí é um cântico de louvor à mulher virtuosa, dizendo de algumas das virtudes dela. Algumas virtudes dela, por exemplo, uma das principais virtudes dela é que ela fazia negócios. Ela era que cuidava dos negócios da casa. Fala isso. Tá lá. De manhã ela faz e depois ela vende. O seu marido obtém lucro através do que ela faz. Era ela que cuidava. Quando você vai em Jesus na parábola da dracma, em Lucas 15, quem é que perde a dracma? É o homem? É uma mulher. Porque todo o dinheiro da casa ficava na mão das mulheres. O homem não tocava em dinheiro. O homem ganhava o dinheiro, trazia e entregava para ela. Quem é que manuseava todo o dinheiro da casa? A mulher. Isso é uma cultura de considerar a mulher como sendo inferior ou alguma coisa assim? Não parece, né? Mulheres hoje não fazem isso. Não conseguem ter o manejo do dinheiro da casa. Era uma questão cultural. As pessoas olham, mas ela não podia ser sacerdotisa no Antigo Testamento. Mas não podia mesmo. Por quê? Porque, embora reconhecendo a igualdade essencial entre os dois, havia divisão de papéis. E todos estavam muito felizes com a divisão de papéis. Não eram somente as mulheres que não podiam ser sacerdotisas. Eram homens da tribo de Judá, por exemplo, não podiam ser sacerdotes. Somente os da tribo de Levi, e ninguém ia reclamar por isso. Entendeu? Os papéis estão bem definidos. Bem definidos e aceitos. Que é diferente de hoje, né? Que por causa dessas correntes e tal, também uma bagunça da identidade, falta identidade em termos de papel, identidade de todas as coisas, vamos falar de outros aspectos, mas nesse sentido, muitas mulheres não sabem mais o que é ser mulher efetivamente. E muitos homens não sabem o que é ser homem. O homem quando quer ser homem, alguns homens para serem homens querem ser violentos e impor pela força. É óbvio, ele vai ganhar. O homem é muito mais forte. Mas e aí, o que vai acontecer? As mulheres hoje querem ser vítimas, constantes vítimas e vítimas e vítimas e vítimas. E muitas vezes não são. Se todos os papéis fossem definidos corretamente, fossem aceitos, que já foram definidos, mas fossem aceitos de forma correta, não haveria esse tipo de briga. E aí, como hoje isso não está dando certo, se começa a criar a ideia de dívida histórica, de que o problema é histórico, que as mulheres sempre foram diminuídas e que isso começa na cultura, na tradição judaico-cristã. Mentira, isso não começa na tradição judaico-cristã. Isso começa na tradição cristã, isso é verdade. Ela vai começar muito posterior. No judaísmo, a mulher tinha um papel extremamente forte.